Olá, queridos, graça e paz. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. E para isso eu gostaria que você pegasse sua Bíblia. Se você tiver uma Bíblia na versão revista e atualizada, vai nos ajudar muito, porque essa é a que eu uso. E se você também puder pegar um caderno e também uma caneta, vai ser muito bom, porque nós vamos passar na Bíblia por alguns capítulos e versículos e vai lhe ajudar a meditar depois. Embora que eu sei que você está ouvindo essa ministração através da internet, mas é bem interessante você pegar algumas anotações. E eu creio que Deus vai nos ajudar muito na construção do que Deus vai fazer nesses dias. Irmãos, esse é um tempo precioso que nós temos e nós estamos preparando tudo para deixar você forte, firme na vontade do Senhor, porque esse é o interesse dele para a sua vida e o nosso também como ministro da palavra. Então eu gostaria de orar agora para a gente começar. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero agradecer pela grande oportunidade que nós temos, Pai, de sermos assistenciados pela Tua palavra. Eu creio, Senhor, que não existe barreiras e que essa mensagem da fé, ela está chegando aos quatro cantos desse mundo, Pai, deste planeta, ajudando os meus irmãos a se tornar cada vez mais forte no Senhor e na graça do Seu poder, em nome de Jesus. Amém. Queridos, para começar, eu gostaria que você abrisse no capítulo de João 8. Há um versículo em João capítulo 8 que sempre nós ouvíamos o pastor Bud citar. É o 8:32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu acho interessante essa passagem, porque Jesus vem defendendo a sua missão e autoridade. E quando ele chega a um certo ponto, João escrevendo, no versículo 30, a Bíblia diz exatamente assim: dita estas coisas, muitos creram nele. E disse-lhe Jesus no versículo 31, aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, irmãos, Jesus estava pregando para muitos judeus. Aquela sala, aquele lugar deveria estar cheio de pessoas. E a Bíblia diz que muitos creram nele. Não é interessante que a Bíblia fala que não foram todos que creram? Isso mostra para mim que todos tiveram a condição, mas nem todos decidiram acreditar nas palavras de Jesus. E olha que era Jesus que estava ministrando, era ele que estava debaixo da unção pregando aquela palavra, mas nem todos deram crédito à palavra que Jesus estava falando. E é interessante porque em 2 João, no capítulo 4, se você abrir a sua Bíblia, você vai ver esse relato de João. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebeste da parte do Pai. Essa mesma passagem, na versão da linguagem de hoje, fica assim: eu fiquei muito feliz quando soube que alguns dos teus filhos vivem de acordo com a verdade, como o Pai nos mandou viver. Não é interessante isso, irmãos? Ele está falando que alguns dos teus filhos, isso mostra para mim também que nem todos vão aceitar a palavra de Deus como verdade para a sua vida. Outro versículo que nós podemos ler lá no capítulo 19 de Atos, no versículo 1 em diante, o apóstolo Paulo aparece em Corinto, na região de Éfeso. E eu acho interessante esse relato, e eu gostaria de ler juntamente com você. O versículo 1 diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizado? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todos uns 12 homens. Presta atenção nessa narração no versículo 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que
alguns deles se mostraram empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto um espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto de judeus como de gregos. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Irmãos, esses versículos, eles são extraordinários, são maravilhosos para nós vermos e atentarmos para aquilo que a palavra de Deus pode fazer na nossa vida. Quando lemos esses versículos, tanto lá em João como em 2 João, e comparamos isso, irmãos, podemos ver que a decisão de crer não está com Deus. Não é Deus que escolhe uma pessoa para crer e outra não. Nós decidimos no nosso coração acatar a palavra de Deus como verdade. E é isso mesmo que o apóstolo Paulo estava falando. Ele estava persuadindo, ele estava dissertando a respeito do caminho, mas a Bíblia diz que alguns deles, naquela multidão, se tornaram empedernidos e descrentes. Eles disseram simplesmente: rapaz, nós não acreditamos, não é bem assim, nós não aceitamos isso que você está falando. Sabe, queridos, e eles rejeitaram a palavra de Deus. E o fato de você rejeitar a palavra de Deus faz com que você não creia e que Deus não possa operar na sua vida. Outras passagens nós podemos ver em Atos capítulo 14, no versículo 44. É tão interessante, irmãos, como se processa aqui. Aliás, Atos capítulo 13, versículo 44. Paulo pregou naquela cidade de Antioquia da Pisídia. E é interessante que ele chega nesse lugar e ele entra na sinagoga, porque era o costume de Paulo pregar nas sinagogas, entrar lá e pregar para os judeus. E no versículo 42, vamos ler o 42, diz: ao saíres ao encontro no sábado, eles lhe pediram que falassem as mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram a Paulo e estes, falando ousadamente, persuadiam a perseverar na graça de Deus. Sabe o que é que aconteceu aqui, irmãos? Algumas pessoas tinham ouvido Paulo falar na sinagoga e eles ficaram tão maravilhados com aquela ministração que o apóstolo Paulo trouxe para eles, que eles disseram assim: Paulo, volta na sinagoga no sábado seguinte e ministra essas mesmas palavras. Aí a Bíblia diz, no versículo 44, que no sábado seguinte, Paulo foi para aquela cidade. E afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para o gentil, porque o Senhor assim nos determinou. Queridos, o que eu estou querendo lhe mostrar com isso é que a palavra de Deus, ela foi ministrada aqui também em Antioquia da Pisídia, na sinagoga. As pessoas ficaram tão maravilhadas que disseram ao apóstolo Paulo: volta no sábado seguinte, ministra essa mesma palavra para nós. E o apóstolo Paulo fez exatamente assim. Só que ele agora encontra quase toda uma cidade para ouvir ele falar. E havia no meio deles alguns judeus, irmãos. Na verdade, eles eram judeus que estavam blasfemando por causa da inveja, contradizendo o que o apóstolo falava. E quando o Paulo viu que havia uma contradição e que aqueles homens tinham perturbado os irmãos, ele entendeu que aqueles homens estavam acatando mais a palavra desses judeus que estavam com inveja do que a palavra de Deus que Paulo estava ministrando. Aí Paulo faz uma declaração assustadora. Ele disse: olha, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nós nos volvemos para os gentios. Ou seja, Paulo estava dizendo: rapaz, a palavra que vocês estão dando crédito está colocando em vocês um senso de indignidade. Vocês estão se sentindo indignos. Não é Deus que considera que você é indigno. Deus mandou Jesus por você.
Porque Jesus, ele veio para salvar o homem quando nós não merecíamos, irmãos. Nenhum de nós merecíamos a salvação. E por causa dos judeus que estavam com inveja, esses irmãos resolveram não dar crédito à palavra de Deus. Eles se sentiram indignos. Sabe que muitas coisas não acontecem na nossa vida porque é mesmo que nós temos um senso de indignidade. Nós pensamos, eu não sou digno. Existem muitas coisas que são faladas que mostram que nós não somos dignos da presença do Senhor, nós não somos dignos de estar vivendo essa vida no Senhor. E esse tipo de sentimento, esse tipo de comportamento nos coloca para fora daquilo que é a vontade de Deus. Irmãos, nós não éramos dignos, nós não merecíamos a salvação e Jesus resolveu pagar o preço por nós. Eu sempre faço essa pergunta para as pessoas. Eu sempre, quando estou conversando com elas, eu pergunto a elas, me diga uma coisa, se eu tivesse desejo de te dar um presente, quem determina o valor do presente? Sou eu que vou dar ou você que vai receber? Claro que sou eu que vou dar. Você pode nem merecer, mas eu desejar dar uma coisa que você não merece. Da mesma forma aconteceu com Deus, irmãos. Nós não merecíamos o presente de Deus. Nós não merecíamos ir para o céu. Nós não merecíamos a vida eterna. Nós não merecíamos a vida abundante. Mas Deus resolveu dar essa vida abundante a cada um de nós. Mas existem pessoas que rejeitam essa vida se sentindo indignas. Elas dizem, eu não sou digno de tanto amor. Sabe, queridos, você não era digno pelos seus feitos, mas Jesus resolveu pagar um preço para te dar uma dignidade. E Jesus te levantou. Quando ele morreu e ressuscitou, você estava em Cristo morrendo e também em Cristo ressuscitando. Se você fez ele como Senhor e Salvador da sua vida, você é nova criatura. E agora você tem que se comportar como nova. Sabe, irmãos, existe um poder disponível quando a gente crê certo. Não basta você estar num lugar ouvindo a palavra. Você tem que ter uma disposição para crer. Nós lemos vários versículos aqui, tanto em João, como 2 João, como em Atos capítulo 19, como em Atos capítulo 13 aqui, do versículo 14 em diante, que pessoas decidiram não crer, decidiram não aceitar a verdade da palavra de Deus. E nós só precisamos de uma coisa, irmãos, não há nada que nós possamos fazer para agradar a Deus. Nós só temos que agarrar na palavra de Deus. E é ela que nos liberta, é ela que nos salva, é ela que nos ajuda a vencer as dificuldades do dia a dia. E vencer como filho de Deus. Quando você toma uma posição assim, as coisas mudam de figura. Aí eu gostaria que você abrisse novamente lá em João, no capítulo 8, para nós começarmos a encerrar. Há uma decisão sua de querer acatar a palavra. Quando você decide que a palavra é a verdade e você aceita ela, as coisas mudam de figura. No versículo 32 que lemos num tempo passado, diz assim, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No versículo 33 até o 37, diz assim, responderam-lhe, somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como tu dizes, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Essa é uma passagem assustadora, irmãos. Jesus sabia que eles eram filhos de Abraão, e como filho de Abraão, eles tinham direitos na aliança que Abraão tinha com Deus. Mas eles estavam se comportando de uma maneira equivocada, de uma maneira errada. Jesus sabia, eu bem sei, mas vocês estão tentando me matar. E a razão que eles estavam tentando fazer alguma coisa contra Jesus, o enviado de Deus, é porque eles não tinham a palavra. Isso é o que Jesus disse. Aí na versão A Mensagem, a Bíblia é bem clara, irmãos. E eu acho interessante. A mensagem no capítulo 8, versículo 37, diz assim, sei que são descendentes de Abraão, mas também sei que vocês estão tentando me matar, porque a minha mensagem ainda não entrou na cabeça dura de vocês. Oh, irmãos, que maravilha que Jesus falou isso para eles. Nós não precisamos ter cabeça dura, irmão. Nós não precisamos ficar
empedernidos e descrentes. Se abra para essa palavra. Ela vai fazer efeito na sua vida nesse tempo. É agora que Deus quer se manifestar poderoso para você. E nós estamos com essa série de ministrações. Eu sei que nós não estamos podendo nos reunir coletivamente, mas a palavra da fé está entrando dentro da sua casa, no seu carro, aonde você estiver, para ajudar a você a superar qualquer desafio, qualquer circunstância que está sobre a sua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que você se encha de graça e de verdade para passar por esses tempos difíceis, cheio de conhecimento e de poder. Um grande abraço.